Glória a Deus. O coral está com a oportunidade agora. O coral vai louvar o Senhor. Enquanto eles vêm na frente e se preparam, gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, Salmo de número 150. Aleluia. Vamos ler esse versículo da palavra de Deus, irmãos. A Bíblia nos diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Eu gostaria que você, neste momento, aleluia, abrisse a palavra de Deus comigo, Salmo de número 150, enquanto o coral se prepara. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e com harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor nessa noite. Tem fôlego aí na tua vida? Tem fôlego de vida em você? Aleluia! Vamos adorar esse Deus que é tão grande e tão maravilhoso. Amém? Louvá-lo na beleza da sua santidade. Amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor neste momento com as nossas ofertas. Enquanto Eliezer e Isabel, Eliezer e Isabel vêm à frente para adorar o Senhor, abra a tua Bíblia, Provérbios capítulo 3, e o versículo de número 9. Nós vamos ler. Glória a Deus. Você que trouxe o seu dízimo nessa noite, a sua oferta, você que também está contribuindo com a parcela do povo, na construção, você vai poder depositar nessa noite no gasofilácio. E você que ainda não pegou, querido, pega o envelope, tá? Projeto Neemias, o envelope branco que está ali.
Você que ainda não é dizimista, pega o envelope amarelo, faça um propósito com Deus, seja dizimista na casa do Senhor, obedeça a sua palavra, amém, irmãos? Aleluia! Quando nós trazemos a nossa oferta, quando nós trazemos o nosso dízimo, nós somos abençoados. É você que é abençoado quando você oferta ao Senhor, amém? Provérbios capítulo 3, versículo 12, ou melhor, o versículo 9 diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Você fazendo isso, o versículo 10 já responde as bênçãos que você vai colher. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém, irmãos? Então oferta ao Senhor, deposite a sua oferta como um ato de adoração no altar de Deus, porque eu tenho certeza que Deus recebe quando você faz isso com o coração aberto, com alegria na presença de Deus. Amém? Pega a tua oferta, o teu dízimo aí. Glória a Deus. Vamos consagrar ao Senhor, vamos abençoar em nome de Jesus. Convido aqui o presbítero Eliseu para fazer essa oração, consagrando o seu dízimo, a sua oferta no altar de Deus. Bem, vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite a cada um dos teus filhos que vai ofertar, vai contribuir com a tua obra. A tua palavra, o Senhor diz que o Senhor repreenderia o devorador, e o Senhor ama aquele que dá com alegria, Senhor. Desta forma o Senhor possa abençoar a cada um dos teus filhos com um ato voluntário, com amor e obediência à tua palavra, assim irá fazer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor. Que Deus seja louvado. Aleluia. Também está os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abracei minha cruz, e por nada posso deixar. Prometi ser um fiel soldado e julgado parado não posso largar. O inimigo armou emboscada, esperando meu tombo ficou. Mas o anjo que guarda o crente quebrou a corrente e fez vencedor. Nem mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu bem. Nos confrontos da nova jornada, no fio da espada eu confiarei. Se não fosse a graça de Cristo, estaríamos todos perdidos. Do feroz e cruel inimigo, a muitos teria nos tragado vivo. Para vencer esse tal inimigo, é melhor de joelhos no chão. E a espada desembanhada é a salvaguarda de todo cristão. Nem mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu bem. Nos confrontos da longa jornada, no fio da espada eu confiarei. Nem mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu bem. Nos confrontos da longa jornada, no fio da espada eu confiarei. Eu queria compartilhar rapidinho aqui. Sexta-feira, meu esposo teve um acidente imprudente. Morreu 2 amigos dele na penitenciária. E no mesmo dia,
eu estive orando na casa da irmã Dilene, não sei se ela está aqui, estivemos lá fazendo uma campanha na casa dela e na hora eu senti de levantar um clamor pela vida do meu esposo e pela vida dos caminhoneiros, né, daqueles que estão nas estradas, nas rodovias, porque sexta-feira, além de ser 13, seria sexta-feira 13, né? Para muitos há uma maldição muito grande por ser sexta-feira 13. Então, na hora eu senti de fazer aquela oração e pedi a Deus. Nós levantamos um clamor e eu nem sabia que meu esposo passaria por aquele acidente. E, irmãos, e para a glória do Senhor, o Senhor deu um livramento a ele. Ele estava num sinal ali imprudente e veio uma caminhoneta com toda velocidade, ele estava parado no sinal e ele percebeu que a caminhoneta vinha desgovernada. E diz ele que firmou no volante, segurou, encostou a cabeça na poltrona e firmou. E a caminhoneta bateu tão forte que jogou o carro dele e outros carros assim para cima, mas nada aconteceu com ele. Para a honra e glória do nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Vale a pena testemunhar, né, os milagres do Senhor. As palmas todas ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Nosso Deus é Deus que livra, né? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Mais uma canção, Ministério do Louvor. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, que livra, que guarda. E Ele tem um novo dia para a tua vida, meu irmão. Olha o que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que tem um vinho novo para você. O primeiro milagre que Jesus, a Bíblia relata, fez foi em Caná da Galileia, num casamento, onde faltou vinho e ali transformou a água em vinho. E o vinho foi bem melhor do que foi servido primeiro. E o Senhor Jesus, nessa noite, tem um vinho novo para a tua vida. De repente você vai olhar para trás, você nem vai se lembrar dessa situação que outrora você está passando, eu não sei. O Espírito Santo pode dizer isso. Você simplesmente vai dar uma risada, vai sorrir. Mas como eu pude murmurar, como eu pude desacreditar, mas eu estou dizendo que o nosso Deus, o Deus que vive e reina para sempre, está aqui e tem um vinho novo para a tua vida. Creia em nome de Jesus. Ele vai derramar sobre o teu vaso, sobre a tua vida. Aleluia! Pode cantar. Tempo de sarar as feridas da alma.
dirigir a classe ao lado, crianças até 8 anos. Amém, queridos? Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos até o 37. Gostaria que você respirasse fundo para falar: Deus, sopra no meu espírito. Deixa Deus falar com você. Evite conversas paralelas. Só com Deus você pode conversar, para que realmente a palavra possa fluir. Os diáconos cuidando da galeria, principalmente celular ligado, deve desligar neste momento. Evangelho de João, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera um pouco. Então, tem algumas pessoas que não acharam ainda, né? Interessante que esse texto, umas 3 vezes hoje, confirmou esta mensagem desta noite, né? João capítulo 1, vamos ler o versículo 1, depois nós vamos pulando alguns versículos no mesmo capítulo. No princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a conheceram. Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Repita comigo o início desse versículo 8. Não era ele a luz. Vamos lá? Não era ele a luz. Amém. Versículo 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Repita comigo: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizemos de ti mesmo? E disse ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus. Versículo 28. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem este varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, eu vim, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e repousou sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Senhor Deus e Pai, você conosco, Pai. Deus, fala para a tua igreja, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus santo. Ilumina a minha mente, que eu possa receber a revelação dos céus, Pai, para compartilhar com a tua igreja, meu Pai. Fala conosco, Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, o reino de Deus nunca foi fácil. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado à força.
Não é fácil, houve muita resistência. E nós vemos aí, antes de Jesus se manifestar, veio um homem que foi o precursor de Jesus. Ele veio à frente, abrindo caminhos. E a Bíblia nos mostra em Mateus, capítulo 3, Mateus fala sobre este homem chamado João Batista. Lucas 3, Mateus 3 e Lucas 3 também fala de João Batista. Nós vemos em Marcos capítulo 1 falando de João Batista. João capítulo 1 fala de João Batista. Os 4 evangelhos falando de João Batista. Não existe um profeta maior do que João Batista. Ele é chamado o anjo de Deus. Se você ler em Lucas capítulo 1 versículo 56, você vai ver da forma que ele nasceu. O pai dele, Zacarias, ficou mudo. E quando a mulher ficou grávida, o pai ficou mudo. Só falou quando ele nasceu. E as pessoas chamavam de Zacarias o bebê. E de repente perguntavam para o pai não podia falar. Como deveria chamar o garoto? Ele escreveu na tabuinha, João. E o nome dele foi João. João o Batista, não é o evangelista. É João Batista que veio à frente de Jesus. Um sacerdote do Deus Altíssimo. Um homem que veio abrir caminhos para Jesus passar. Porque ele veio abrir caminho. Porque havia realmente resistência. E nós ouvimos no começo da leitura do verbo que se fez carne, da luz que veio ao mundo. Aí a própria Bíblia começa a dizer, ele não era luz. João Batista, ele não era luz. Ele brilhava com tal intensidade. Ele era tão ligado ao Pai, tão ligado à missão de Deus, que as pessoas confundiam com a própria luz. E ele diz, eu não sou a luz. A Bíblia nos mostra, alguns estudiosos, que o próprio Espírito Santo fez com que reconhecesse que ele não era luz, quando ele diz aqui, ele não era luz, mas para que testificasse da luz. Ele brilhava tanto, irmãos. Como é gostoso, como é bom, nós que estamos numa missão de Cristo, numa missão da igreja, se a gente ficasse bem parecido com Cristo. Se Cristo brilha bastante, nós também deveríamos brilhar. O João Batista, ele brilhava, mas ainda ele não era o Cristo. Queridos, eu estava lendo uma alegoria de criança, mas serve para aplicar para adulto também. Preste atenção que eu quero contar para você. Existia uma certa caverna que morava debaixo da terra. Como são de costumes as cavernas, morar debaixo da terra, não é verdade? E essa caverna viveu a vida toda na escuridão. Era só escuridão. Um dia a caverna ouviu uma voz: sobe e veja a luz do sol. E ela diz, a caverna diz, luz do sol? Isso não existe. Só a escuridão, não existe luz do sol. E ela não animou para subir. Mas passaram-se os dias, a caverna pegou e subiu. Ela ficou tão encantada com a luz do mundo, que ela olhou para o sol e fez um convite para o sol, dizendo, sol, vai na minha casa, visita a caverna, visita para você conhecer a escuridão. O sol disse, escuridão? O que é isso, escuridão? Eu não conheço escuridão, eu só sei que existe luz, disse o sol para a caverna, mas escuridão não. Aí o sol também não ligou muito não. Mas de repente o sol falou, vou visitar a caverna. E chegou lá, entrou na caverna, e está lá dentro e disse, dona caverna, eu vim aqui e agora eu quero que você me mostre a escuridão. A dona caverna não sabia o que fazer porque não havia escuridão nenhuma. Acabou a escuridão. O sol chegou, a escuridão foi-se embora. Assim é a luz de Cristo quando entra no nosso coração. Assim é o Espírito de Deus quando entra no nosso coração. João Batista veio falando essas coisas, veio preparando o caminho para que nós realmente pudéssemos fazer a diferença. A mensagem de João Batista era terrível. E João Batista era um camarada, presbítero, esquisito. Se você vê como ele vestia, a Bíblia diz que ele se vestia com pelo de camelo. E ele usava um cinto grosso em volta do seu lombo. Fala lombo, né? Costa nem nada, lombo. Vivia no deserto, se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Homem esquisito, morava no deserto, queria pregar no deserto. A Bíblia, a história nos conta que onde ele morava, no deserto onde ele pregava, não é que não havia habitantes, mas havia uma população menor naquela região. Ali perto havia 6 cidades e 6 aldeias. E ele ia para o deserto e pregava. E por incrível que pareça, João Batista atraía muitas pessoas ao deserto. As pessoas iam ao deserto ouvir João Batista falar.
As pessoas estavam sedento de ouvir o Evangelho. As pessoas queriam ouvir a palavra de Deus. Ninguém iria num deserto ouvir um homem feio, esquisito, um homem meio grosso, mensagem dura. Alguém iria? Não iria, mas o povo estava sedento, queria coisas, queria palavras que curassem o seu coração. Eles estavam com sede de Deus. Eles desejavam ver Deus. Quando ouviu dizer que tinha um homem que estava no deserto pregando, as pessoas iam lá, iam para conhecer. Interessante que a primeira palavra que ele falou é: arrependei-vos. Com essa palavra arrependei-vos foi quebrado o silêncio profético de 400 anos. Havia um silêncio profético, Deus não falava com ninguém em 400 anos. Quando ele disse arrependei-vos, eu creio que aqueles que tinham temor de Deus gelou o coração. Eu estou ouvindo a voz de Deus. A voz do João Batista no deserto era a própria boca do Deus eterno falando com o homem depois de um grande silêncio. Corações desejosos, palpitosos de receber a palavra de Deus. E primeiro ele diz arrependei-vos. Ele pregava sobre o batismo, ele pregava sobre o arrependimento para a remissão dos pecados. Interessante a mensagem dele. E é interessante também que ele começa a pregar essas mensagens, e os judeus de Jerusalém mandaram lá no deserto os sacerdotes e escribas. Os judeus se reuniram e falaram: olha, o seu sacerdote, o escriba, vai até o deserto, conversa com esse homem aí, pergunta quem que é ele. Aí os sacerdotes religiosos foram, os escribas foram, e chegando lá disseram para João: você não é o Cristo, né? Você não é o Cristo. E a Bíblia diz que ele não negou que ele não era o Cristo. Ele não era o Cristo. E ele não querendo ser igual ao Cristo. A glória dele era muito grande. Muitas pessoas eram atraídas. Muitas pessoas ele batizava. Ele tinha discípulos, assim como foi com Jesus. Mas ele dizia: eu não sou o Cristo. E aqueles sacerdotes disseram: então quem é você? Porventura você é Elias que morreu? Ou Elias que sumiu? Você é Elias que foi no redemoinho? Ele diz: eu não sou Elias. Aí quebra a tese de alguém que acredita na reencarnação. Eles usam esse texto dizendo que Elias reencarnou em João Batista. João Batista é o Elias reencarnado. Ele disse: não, eu não sou Elias. Ele veio na força de Elias, ele veio como um profeta superior a Elias, porém ele diz: eu não sou Elias. Primeiro perguntaram se ele era Cristo, ele diz: eu não sou Cristo. Perguntaram: tu és Elias? Eu não sou Elias. Perguntaram: tu és um profeta? Ele diz: eu não sou um profeta. E ele falou: então quem você é, para que a gente possa levar a resposta para os judeus de Jerusalém? Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Significava que a mensagem era urgente, não era fácil. No deserto iria lá quem fosse tocado, era distante, podia ser na cidade. Jesus pregou na cidade, os apóstolos pregaram na cidade, João Batista pregou no deserto. E a mensagem era essa: eu sou a voz que clama no deserto. Hoje tem algumas vozes pregando, falando no deserto. Nós estamos vivendo no deserto. Interessante também, queridos, que ele falava esse tipo de coisa com convicção, com ousadia, com unção, porque era um homem enviado do próprio Deus. Era um homem que não temia nem mesmo a morte, sendo que ele viveu pouco, mas ele cumpriu a missão cabalmente que o Senhor havia falado. Queridos, Deus, ele fala no deserto. Nós vemos algumas pessoas falando no deserto que o povo ouviu a mensagem do João Batista, no deserto que Deus falou com Jacó, no deserto que Deus se manifestou a Elias, no deserto que Deus falou com muitos homens. Talvez Deus quer te ouvir no deserto. De repente eu esteja falando com pessoas que hoje estão vivendo no deserto, e Deus quer ouvir tua voz. Você vai dizer: eu sou a voz que clama no deserto. Eu estou no deserto, mas estou clamando que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo cura. Louvado seja o nome do Senhor. Deus aparece aos seus filhos quando Ele
das encruzilhadas da vida. Ele se manifesta, Ele se aproxima e Ele cura as feridas. Ele no deserto, Ele foi presente com o profeta João Batista. Arrependei-vos era a mensagem, uma ousadia tremenda daquele homem. E ele dizia em João 1,23: preparai o caminho, vós do deserto, usado por Deus, preparai o caminho. Preparar o caminho era usado como uma figura de alguém que estava acertando a estrada para a chegada do rei. Alguém que estava tirando os buracos, alguém que estava aterrando a lacuna, enchendo as lacunas. E nós podemos dizer como nós vamos encher a lacuna para o rei chegar, preparando o caminho para o rei chegar, enchendo as lacunas da falta de oração, da falta de amor, da falta de fé, das boas obras que não tem. Precisamos preencher a lacuna para que o rei possa chegar. Ele estava preparando o caminho para Jesus chegar, preparando o caminho para Jesus entrar. Precisamos fechar a lacuna da nossa estrada, da estrada pela qual Jesus passa para chegar na tua vida. Nivelar os montes, às vezes as ondulações, precisava nivelar os montes da altivez, do orgulho, do pecado, da incredulidade, da carnalidade. Precisamos arrancar esses muros que tropeçam pessoas facilmente. Queridos, altivez, pecado, carnalidade, preparando o caminho para o rei chegar. Endireitar as veredas, endireitar as partes tortuosas, significa reformar os negócios, tomar cuidado com os negócios, evitar os caminhos duvidosos, desfazer as coisas erradas, desfazer aquelas coisas que nos embaraçou, desfazer contendas. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. Para que o rei possa entrar, nós precisamos aplanar o nosso caminho, como dizia João Batista. É a primeira mensagem que houve, é a primeira mensagem que tem que ecoar até hoje. E chegavam algumas pessoas com vida toda torta, e ele dizia para aqueles homens autoridades, mas ele dizia: hipócrita, o machado está colocado na raiz, toda árvore que não der fruto é cortada e lançada no forno. Essa era a mensagem do João Batista, e ninguém ousava desacatá-lo, porque ele tinha autoridade do Deus vivo. Afinal de contas, ele estava preparando, era a missão dele, o caminho para o rei passar. Aplanar os lugares escabrosos, aplanar os lugares ruins, significa corrigir a falta, corrigir os erros, corrigir a fala, corrigir as falas ásperas. Esses dias eu estava até conversando com a minha esposa, como é tremendo, principalmente quem você ama, quem está do teu lado. Nós somos acostumados a falar asperamente com as pessoas que nós amamos. Alguém pergunta alguma coisa, fala: você não está vendo? Não, se eu puder, deixa que a gente responde para quem amamos. Vamos preparar um caminho para o rei entrar. Você não pode jamais falar alguma coisa que prejudica o teu próximo, falar com grosseria, a vida que entristece o próximo. Nós precisamos preparar o caminho para o rei entrar. Às vezes o caminho está todo tortuoso, cheio de buraco, e a gente fala: ó, vem Senhor, eu quero entrar no santo do santo. É impossível. João Batista foi muito claro, diz: aplana o caminho. O pecado impede a chegada do rei. O pecado impede a chegada do rei na sua casa, ou de você entrar na sua presença. Essa mensagem de João Batista era como uma marreta que era batida sobre uma pedra. É como um dinamite que explodia. Era muito forte naquela época, depois do silêncio profético. Essa mensagem do João Batista era muito forte. João Batista, esse nome significa dádiva de Deus. Era uma bênção de Deus, João Batista. Você é uma dádiva de Deus? Você é uma coisa boa dos céus? Você é aquele que faz a diferença? Você que é aquele que fala a verdade? Você não está com desejo de agradar ninguém? Você simplesmente quer pregar a verdade do Evangelho? É isso. Às vezes, quando nós vamos preparar um sermão, a gente fala: mas essa frase não vai agradar a igreja. Mas, queridos, os pregadores que estão interessados em agradar a igreja têm que parar de pregar. Nós estamos aqui para preparar o caminho para o Rei da Glória entrar. Nós estamos aqui para preparar, aplanar o caminho. Esta é a missão do Senhor. Amém? Em Mateus
Como eu disse, Mateus 3 fala sobre ele, Lucas 3 fala sobre ele, Marcos capítulo 1 fala sobre ele, João capítulo 1 fala sobre ele. Em Mateus 3:11, ele diz o seguinte: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele disse: olha, porque aqueles homens disseram, mas se você não é o Cristo, por que você batiza? Ele diz: olha, eu batizo com o batismo da água. E esse batismo da água era conhecido, os judeus batizavam em água. Todos os pagãos, que não eram judeus, os pagãos, eles batizavam na água para ser considerado como judeu. Então João disse: eu batizo com água. Ah, mas tem um que está no meio de vós e vocês não conhecem. Este não batizará com água, mas batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai batizar com fogo. Quem sou eu? Eu disse: eu não sou digno de desatar a sandália do seu sapato. Eu não sou digno de nada, mas ele é tudo. E incrível que Jesus Cristo pegava os discípulos e apontava, ou melhor, João Batista pegava os discípulos, as pessoas que ele encontrava, e apontava para Jesus. Ele começou a dizer, quando ele viu Jesus, ele disse: olha, aquele que está ali, é sobre ele que eu estou falando. É ele que foi depois de mim, que foi antes de mim. Estava falando da presciência de Deus, porque João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus Cristo. Ele disse que ele foi antes dele, e agora seria depois dele. Jesus é antes e depois. Jesus, ele não está limitado a tempo, ele é o Todo-Poderoso, é atemporal. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse: é ele. Depois chegou outro, eu disse: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo que nós lemos, versículo 37, versículo João 1, versículo 36 e 37, e vendo passar a Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizendo isto. O que aconteceu? Seguiram a Jesus. Oh, aleluia! Ele dizendo, João Batista não queria discípulos para ele. João Batista não queria ninguém seguindo-o, mas ele dizia: eis aí, ó, ele você pode seguir. E o texto prossegue, e lá na frente você vai ver que juntaram mais pessoas, que João ia falando, as pessoas iam se aproximando de Jesus, inclusive posaram com Jesus, passaram noites com Jesus. No texto seguinte, então João Batista dizia: não sou eu não tenho nada para dar, eu não posso desatar as alparcas deste homem, eu não tenho nada. Ele vai passar com fogo, vai lá, segue a ele, segue a ele. Hoje em dia nós vivemos uma época que os pregadores estão falando: segue a mim, vem para cá, vem para mim, vem para minha igreja, onde eu vou, vem. E muitas pessoas estão indo, como ovelha está indo para o matadouro. Querido, se alguém pregar, vem a mim, você vai dizer: eu vou seguir o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. É ele que tira o pecado do mundo. É ele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. É ele. Amém, irmãos? É interessante. E essa história de batizar com o Espírito Santo, essa história de batizar com fogo, isso aí é muito tremendo. João Batista estava já anunciando ali a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, Joel 2, 28 e 29, que ele diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então ele estava dizendo: Jesus vem, esse aí vem, vai batizar com o Espírito Santo e vai batizar também com fogo. Queridos, fogo simboliza no Antigo Testamento a presença de Deus. No Novo Testamento significa purificação. Então esse fogo, as coisas que a gente não consegue carnalmente, as coisas que a gente não consegue resolver, o pecado que a gente não consegue deixar, o Espírito Santo, esse revestimento do Espírito Santo, ele é fogo. E no Novo Testamento a conotação é de purificação. O Espírito vem e tira aquele pecado que eu não consigo arrancar do meu coração. O Espírito Santo, ele vem e como fogo, ele queima. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele dizia: assim diz o João Batista, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. O fogo é indispensável. Repita comigo: fogo é indispensável. Quando você está com frio, quer aquecer, você acende o fogo. Quando você quer comer uma comidinha aí, apesar que tem forno elétrico, né? Mas fica fogo lá dentro também, aquele negócio, aquela resistência. Quando você quer comer, fazer alguma coisa, liga o fogãozinho lá. O que tem que ter? Tem que ter fogo. O fogo, ele é indispensável na cozinha, para algumas máquinas. E assim o fogo divino é indispensável na igreja de Cristo. Sem ele nós jamais alcançaremos os céus. Sem o calor do Espírito Santo não nos perder. Sem
ele tem. Vai atrás de Jesus. Diga para o teu irmão, vai atrás de Jesus, rapaz. Vai atrás de Jesus. Vai atrás de Jesus. Ele tem. Vai atrás de Jesus. Aleluia. Você vai em tanto lugar. Você vai em tantos trabalhos especiais, ao invés de ir atrás de Jesus. Vocês não. Eu sei que está vendo trabalho especial na cidade, eu garanto que tem uma meia dúzia daqui lá. Mas para quê? Pobres de espírito, vai atrás de Jesus. Muda de vida, aplane os caminhos, que Jesus vai encher, vai revestir da plenitude do Espírito Santo. Vai atrás de Jesus. Amém? Interessante que o fogo ele faz derreter geleiras. Diz que em alguns países, no inverno muito rigoroso, quando tem aquele inverno prolongado, né? E quando termina o inverno, começa a aquecer, o sol começa a surgir, começa a aquecer. E no aquecer do sol, depois de um longo inverno, as geleiras começam a derreter. E assim mesmo é na igreja. Às vezes vem aquele inverno que os crentes estão frios, que os crentes não sentem nada, que os crentes estão assim duros, como se fosse a mulher de Ló, uma estátua de sal, mas é uma pedra de gelo. Quando vem o fogo do Espírito Santo, começa a aquecer os crentes gélidos, e de repente ele começa a viver novamente e sentir o calor do Espírito Santo e volta tudo a funcionar. O Espírito Santo é o fogo, ele derrete todo o coração gelado, toda pessoa que está inerte, toda pessoa que já não quer mais nada com nada, está morrendo espiritualmente. O Espírito Santo pode fazer isso, derreter todo o gelo. Louvado seja o nome do Senhor, e tirar até, sabe, aquela geleira de um irmão para com o irmão, de indiferença no meio da igreja. O Espírito Santo, quando ele aquece, este gelo sai e nós vivemos de uma maneira mais intensa, que é o que Deus quer. Amém, irmãos? 2 pedaços de metal, quando ele é derretido, eu trabalhei muito com isso, não sei se você entende disso, mas 2 pedaços de metais, quando eles são derretidos juntos, eles se tornam um. Mas quem derrete é o fogo. 2 crentes juntos, quando vem o fogo do Espírito Santo, eles se transformam em um só propósito, uma só fé. Nada de fofoca, nada de rolo, nada de crítica, porque o fogo do Espírito Santo derreteu, fundiu, e eles são um. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? O fogo atrai. Se falar, tem um incêndio ali na esquina, vai encher ali na esquina? É o fogo ali na esquina. O fogo, ele atrai. Da mesma forma, é impossível uma igreja que está cheia do fogo do Espírito Santo verdadeiro, não estou falando de fogo estranho, é impossível uma igreja que está cheia de fogo que não atraia pessoas para esta igreja. No dia de Pentecostes começou 120, mas o povo foi chegando, o fogo estava naquele lugar. No dia de Pentecostes, 120, foi chegando, a cidade estava cheia, foi aglomerando gente. De repente, quando terminou tudo, Pedro, aproveitando, pregou, cheio do Espírito Santo, cheio do fogo, quase 3.000 almas aceitaram Jesus como único, suficiente e Salvador. Era o fogo de Deus, era uma igreja viva, era uma igreja palpitante, era uma igreja que realmente estava sentindo as experiências daquilo que João Batista pregou. O Espírito Santo e fogo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O fogo purifica. O fogo purifica também. Você pode muito bem pegar uma água e lavar uma pepita de ouro por fora, mas para tirar as escórias de dentro do ouro, só através do maçarico, do fogo sobre ele. Trabalhei 30 anos com isso. Você mete o maçarico em cima e a sujeira que estiver no interior do ouro some. Por fora é fácil lavar com água, mas por dentro só com fogo. Você só vai ser transformado numa nova criatura se o fogo do Espírito de Deus entrar na tua vida. Você será um novo homem. Louvado seja o nome do Senhor. O fogo do Espírito Santo, precisamos buscar o calor do Espírito Santo, a vida com Deus, a comunhão com Deus. Nós precisamos buscar. Amém, irmãos? Precisamos do fogo do Espírito Santo. E diga para o teu irmão aí, mas o fogo ele alastra. Fala para ele, o fogo alastra. O fogo alastra, hein? Tá lá aquele capinha assim meio seco, meio... põe fogo. Ele vai longe. O fogo vai longe. Então, meus queridos, se uma igreja dessa, como a nossa, estiver cheia do fogo, que João Batista diz que Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo, se
uma igreja dessa pegar o fogo de Cristo, vai alastrar em toda a cidade, vai alastrar em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos deste fogo para penetrar nos esconderijos da nossa alma, nos escombros da nossa alma, para purificar aquelas coisinhas que estão lá embaixo. Eu não sei onde está a alma, faz de conta que está embaixo da costela, vai lá embaixo da costela e limpa. Eu não sei onde está a alma, não sei mesmo, viu? E ninguém falou e ninguém sabe. Mas onde estiver, o Senhor vai mandar o fogo para purificar os escombros, os escondidos lá da nossa alma. Tem tanta coisinha que precisa ser queimada em nossas vidas, irmãos. Tem tantas coisinhas que nós temos que deixar para lá. Tem tantas coisinhas para que nós possamos realmente desfrutar do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho, querido, ele é o martelo que esmiuça a pedra. O Evangelho é como fogo. O Evangelho é transformador. E isto vem através do Espírito Santo. Esta era a mensagem de João Batista. Esta era a mensagem daquele homem. Arrependimento, batismo, tá? E hoje em dia não se vê falar de arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecado. Ah, pastor, eu não arrependi não. O negócio foi bom, não arrependi não. Então você está no bico do urubu, está perdido. Está perdido. Você tem que dizer, prostrar e dizer: eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, estou longe desse negócio. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Sem essa palavra confessada da sua boca, eu me arrependo, diz João Batista, que não tem caminho liberado para o rei. Eu estou pregando nesta noite de preparar o caminho para o rei Jesus entrar. E sem fazer isso, e depois de preparar, e você receber o rei, tem que se encher do Espírito Santo. Porque o crente morno, eu nem vou te contar o que a Bíblia faz. Nem vou te contar porque você já sabe, né? E a palavra feia fala que vomita, não vou falar isso nunca, tá? Então é complicado, é complicado. Então nós vamos encher do Espírito Santo, vamos ser uma igreja viva, dizer: eu tenho sede de Deus, eu quero ser diferente, eu quero buscar esse negócio que o João Batista falou, eu quero essa coisa para mim, amém? João Batista, ele veio para preparar o caminho. Por isso que a Bíblia fala muito de João Batista. Leia um pouco sobre João Batista, e o Senhor Jesus falando sobre ele, diz: ele não é uma cana agitada pelo vento, ele foi morto, ele esteve preso antes, e ele pediu para os discípulos falar para Jesus: é ele que viria, ou nós devemos esperar outro Cristo? Porque eu estou aqui preso. Mas na verdade não foi João Batista que mandou ver. Na verdade os discípulos que estavam com dúvida, João Batista sabia que era Jesus. João Batista sabia da sua missão. João Batista sabia de tudo. E ele veio e cumpriu a sua mensagem. Ele cumpriu a sua missão. Jesus viveu um pouco mais que João Batista. João Batista morreu um pouco antes, jovens ainda, uns 32 anos e pouco. Jesus com 33 morreu. Mas ele veio cumprir uma missão. João Batista cumpriu a sua missão. Jesus Cristo cumpriu a sua missão e voltou ao Pai. Deus tem uma missão na tua vida e você precisa cumprir a sua missão. Eu não sei se a tua missão vai durar até 80, 90 anos de idade. Eu não sei se até os 40 anos de idade. Mas a missão que Deus te comissionou, que Deus te chamou para realizar na terra, você precisa cumprir. Eu sempre pergunto: por que você nasceu? Tem algumas pessoas que dizem: um aborto seria melhor. A própria pessoa não querendo viver mais. Por que você nasceu? Você nasceu para trabalhar, ter filho, pagar conta, e filho gritando, pedindo dinheiro, e briga de lá, e briga de cá, e correr, e cobre conta, e vai lá, e vai ficando velho, e vai dando artrose, artrite, e vai, e não sei o que, tudo muito ruim, tudo muito difícil. Tem umas horas que é bom, tem horas que não é bom, é um misto de choro e de alegria, e você é apaixonado pela vida, porque Deus colocou a eternidade no teu coração, você quer viver mesmo, e daqui a pouco você está com medo já de morrer, e se não morrer de um acidente, de qualquer coisa. Mas que vida é essa? Queridos, se Deus tem uma missão, pode um trem passar por cima de você e não acontece nada, porque Ele precisa realizar o que Ele quer na tua vida. Amém, irmãos? Você já viu algum livramento espetacular da pessoa que o carro moeu, o avião caiu, o cidadão está vivo? Agora, quando Deus não tem uma missão, eu vi um negócio uma vez, acho que vocês lembram dessa notícia, o cidadão estava viajando aí no avião, né? E cheio o avião, a cadeira dele foi arrancada e ele morreu. Dentro de um monte de gente no avião. Era para morrer mesmo, né? Tinha que morrer. Porque foi impossível.
impossível, no meio de 60 pessoas, uma é sugada, aquela cadeira abriu um buraco no avião, aquela despressurizou, não sei, caiu, aquele homem caiu sozinho, até para morrer, ele morreu sozinho, é porque tinha que morrer mesmo. Então, querido, faça a tua missão, não se preocupa de morrer ou de viver, porque se Deus está contigo, Ele que controla você. Não se preocupe, é a missão de Deus na tua vida. João Batista cumpriu a missão dele, você vai cumprir a tua missão. Agora, para você cumprir a tua missão, precisa estar cheia do fogo. Repita comigo: fogo. Espírito Santo e fogo. O fogo é símbolo do Espírito Santo. O fogo é símbolo da presença de Deus. Eu queria orar por você nesta noite, pedindo para que Deus mande um revestimento nesta noite. Você está precisando, você não está aguentando mais com o pecado, você não está aguentando vencer mais o pecado. Frio do jeito que você está, daqui a pouco você está no mundo. Volta pior do que era antes, sempre o último estado é pior do que o primeiro, diz a Bíblia. Você precisa do Espírito Santo. Diga a Ele: estou aberto, presida, Espírito Santo, age na minha vida. Você sabia que tem muita gente que diz: o Espírito Santo mora em mim. Tudo bem, mas ele preside? Morar é alguma coisa. Pode ter alguém que mora com você, algum amigo, mas não tem nenhuma intimidade. Agora, se você pegar a chave da tua casa espiritual e falar: Espírito Santo, toma conta, é o Senhor que vai dominar dessa casa, é o Senhor que vai governar a minha casa. Diga para o Espírito Santo hoje: Espírito Santo, eu não sei governar mais minha própria vida. Dá a chave da minha casa espiritual, governa para mim. Você vai ver que a tua vida vai mudar. E deixa Ele te encher com fogo, deixa Ele te abençoar. E você vai ficar com aquela primeira mensagem que veio através dos lábios de João Batista, que era do próprio Deus. Como eu disse no início, a voz de João Batista no deserto era a voz do próprio Deus falando com o ser humano. E essa voz chegou hoje aqui para você. Precisa de fogo, precisa de fogo. Amém? Vamos orar agora pedindo fogo. Amém? Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé agora. Aleluia. Primeiro, o que precisa acontecer? Se arrepender. Então vamos fazer oração agora. Você vai se arrepender. 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 Tem até um hino que fala: arrepender eu quero, depois tu quer louvar. Arrepender. Arrependa-se daquilo que você fez, daquilo que você está fazendo. Abandona. Aí o Senhor vai... Arrependimento de pecado para a salvação. Arrependimento dos pecados para a salvação. E sem arrependimento não há salvação. E o batismo. Muitos já são batizados, mas precisam do arrependimento. Vamos pedir a Deus perdão, dizendo que nós nos arrependemos. Começa a falar com Deus. Deus quer ouvir a tua voz. Senhor Deus e Pai, a tua palavra veio, Senhor. E arrepender eu quero, Senhor. Eu quero arrepender-me, Senhor, de tudo que eu fiz que atrapalhou o agir do Espírito Santo. Eu quero, Senhor Deus, me arrepender. Me perdoa, Senhor Deus, por pensamentos, por palavras, por atitudes, por negligência. Senhor, me perdoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Se isso deu legalidade para o diabo, enfraquecer a minha fé, repreende agora, Senhor. Dê ordem aos teus anjos, meu Pai. Dê ordem aos teus anjos e cancela toda a sentença contrária. Deus abençoa a tua igreja. A tua igreja está pedindo, Senhor, arrependida está pedindo perdão. Nós pecamos por pensamentos, por atitudes e por palavras. Senhor, tem saído do lado, Senhor. Palavras ríspidas, Senhor. Palavras ofensivas, Senhor. Pai, a geleira, quando gelo no coração nosso, Senhor Deus, indiferença para com o nosso irmão, Senhor, purifica, Pai. Queima no teu povo. Vai glorificando a Deus. Espírito Santo, desce neste lugar. Espírito Santo, olha a oração de confissão. Olha, Deus, eles batizaram. O batismo já foi, já aconteceu. Mas agora o arrependimento, Senhor. O arrependimento, Deus, preparando o caminho, Senhor. Quantos buracos, Senhor, no caminho? Quantos buracos? Prepara, Senhor. Prepara, Senhor. Prepara o Espírito Santo, é o João Batista de hoje. O Espírito Santo é o João Batista que está planejando as nossas veredas. Oh, Espírito Santo, começa a tocar agora. Começa a tocar agora. Aleluia. Você já pediu perdão? Tem alguém que você precisa pedir perdão agora? Peça. E depois nós vamos ministrar o povo. Depois nós vamos ministrar. Depois da palavra, vem a bênção. Depois da palavra,
ministrar um pouco. Nós vamos ministrar um pouco. Nós vamos, aquele hino Arrepender eu quero, dá para cantar. Nós vamos, e depois na hora do fogo vai ser labareda. E Deus vai tocar. Deus precisa aquecer o Brasil, o povo. Precisa de um avivamento para que os corações gelados possam despertar. Despertar os corações. Despertando os corações. Despertando. Oh, aleluia. Aleluia. Eu vim aqui, Aleluia. Glória a Deus. me arrepender. Oh, Vim deitar minha glória no pó. aleluia. Vi a dor que te causei. Quantas vezes te crucifiquei. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Os meus olhos se secaram. Eu tenho a minha voz. Minha alma se tornou serenidade. Me arrepender, eu venho. Me arrepender, eu quero. Me arrepender de tudo que peguei contra ti. Me arrepender, eu venho. Me arrepender, eu quero. Me arrepender de tudo que peguei contra ti. Eu queria falar o seguinte: tem muitas pessoas que dizem, eu não tenho pecado, eu estou na igreja e estou bem. É um acúmulo de coisinhas, de picuinhas que te afasta de Deus, que impede o Espírito Santo de trabalhar. São as cinzas. A Bíblia fala que para o altar manter-se aceso, lá no Antigo Testamento, precisava limpar as cinzas. Precisa limpar as cinzas. Tira as cinzas, Senhor. É a cinza que não deixa o fogo acender. São as cinzas. Ah, eu não estou adulterando, eu não estou roubando, não é isso. Tira a cinza. Tira a cinza para o fogo manter-se aceso no altar. Amém. Aleluia. Eu queria que você fechasse o corredor, desse as mãos e começasse a pedir: Deus, eu quero o fogo dos céus. Deus vai queimar e nem com cura, viu? Deus vai curar pessoas aqui. Deus vai arrancar angústia.